A palestra de hoje tem como tema Redenção e Evolução pela Educação. Nós iniciamos afirmando que educação é instrução, é disciplinamento. São hábitos, costumes e mesmo os valores que são passados de geração em geração. É então o nível de cortesia, delicadeza e até mesmo a capacidade de socialização que cada um de nós tem. Muito de tudo isso nós aprendemos no seio familiar, onde os avós ensinaram para os nossos pais e eles para nós, e nós ainda temos tudo isso muito enraizado no nosso ser. Por mais que nós tenhamos vivido em alguns contextos diferentes dos familiares, por mais que nós estivéssemos inseridos em outros ambientes sociais, dentro de nós ainda fica muito forte todas as influências que nós tivemos destas pessoas. Então, a educação que nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais, os nossos tios, formaliza, sim, também esta nossa capacidade de socialização. E nós não temos como retirar da nossa mente tudo que nós recebemos deles. Mas a redenção é a libertação, é a salvação, é o resgate, é livrar-se das penas. Já a evolução é o aperfeiçoamento, crescimento, é o desenvolvimento do ser. Nós vamos trabalhar com o Livro dos Espíritos, das questões 776 até 785. E lá Kardec fala para nós que o estado natural é o estado primitivo, é a infância da humanidade, é o ponto de partida do nosso desenvolvimento moral e intelectual. Vamos nos lembrar que nós, como espíritos eternos, nós iniciamos a nossa jornada, então aqui, olha, como espíritos imperfeitos, lá no iniciozinho da nossa criação, e nós não começamos no planeta Terra. Nós vamos iniciar, nos mundos primitivos. Então, aqui no planeta Terra, nós vamos dizer que nós já adquirimos certo desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, porque não é nossa primeira encarnação. Novamente, a primeira encarnação, ela acontece nos mundos primitivos, e nós temos indícios disso que eu estou dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não me engano, é no capítulo 3. Então, aqui no planeta Terra, nós já temos certo desenvolvimento. O homem liberta-se deste estado primitivo através do progresso, através da civilização. É quando nós vamos convivendo uns com os outros que nós vamos nos desenvolvendo cada vez mais. O homem não está destinado a permanecer, a viver para sempre neste estado primitivo, até porque nós precisamos nos desenvolver, nós vamos progredir sempre até atingirmos a perfeição. Nós vamos passando de mundo em mundo, aprendendo uma série de coisas, conquistando uma série de aprendizados, e desta maneira, nos desenvolvendo cada vez mais e mais, um dia nos tornaremos espíritos puros, espíritos perfeitos. A lei natural rege toda a humanidade e contribui para o nosso progresso. O homem se aperfeiçoa à medida que compreende e que pratica as leis naturais. As leis naturais, as leis divinas, elas estão todas contidas no Livro dos Espíritos. Nós sabemos que são 10 leis morais. Estas leis, elas são imensamente importantes para nós. Então, algumas delas, lei de adoração, lei de trabalho, lei de igualdade, liberdade, lei de justiça, amor e caridade, lei de reprodução. Então, todas estas leis, que são 10, estão contidas no Livro dos Espíritos, e nós sempre estamos afirmando que precisamos explicar estas leis até mesmo para os pequeninos. Todos devem saber estas leis, porque à medida que nós compreendemos estas leis, que nós conseguimos realmente entender o que cada uma delas diz, o que cada uma delas indica, nós conseguimos pôr em prática e nós nos afinizamos com as leis de Deus. Nós conseguimos viver em conformidade com as suas leis e assim nós nos desenvolvemos muito mais.
Já no Livro dos Espíritos, questão 365, Kardec vai dizer para nós que durante as inúmeras existências, o homem avança tanto em inteligência quanto em moralidade. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer sempre ao mesmo tempo. O que quer dizer que em algumas existências nós vamos nos desenvolver mais em inteligência. Em outras nós vamos nos desenvolver mais em moralidade. E isso é importante. Por isso que nós dizemos que nós precisamos da socialização. Porque aqueles que são mais avançados vão ajudar os outros a progredirem. Da mesma forma que acontece no ambiente escolar. O professor que já se desenvolveu, que já tem muito conhecimento, vai ensinar para os seus alunos aquilo que eles devem saber. Da mesma forma que no núcleo familiar, nós também vivenciamos isso. Como eu disse anteriormente, os mais velhos ensinam aos mais jovens aquilo que precisam saber. Na sociedade, de uma forma geral, isso também acontece. Nós temos isso no ambiente de trabalho, com os nossos superiores. Aqui na casa, nós também encontramos isso. Existe uma hierarquia que deve ser respeitada, porque existem aqueles que sabem mais do que nós, e isso é naturalmente porque nós ainda não somos espíritos perfeitos. Então, precisamos assimilar muitas coisas, tanto em inteligência quanto em moralidade. Kardec ainda diz, quando nós compreendemos melhor o bem e o mal através da nossa inteligência, nós começamos a fazer escolhas. É assim que nós desenvolvemos nosso livre-arbítrio e, com isso, aumenta a nossa responsabilidade. Vamos imaginar que isso acontece também com os pequenininhos. Quando você está ali educando o seu filho, ou você está cuidando do seu sobrinho, do seu neto, uma criança que está no seu contato direto. E você vai explicando para ele, olha, não pode puxar o rabo do gato, porque o gato, ele fica triste, ele sofre. Você não pode destruir as plantinhas da vovó, porque é um ser vivo, você está maltratando a plantinha. Ele vai começando a compreender os caminhos do bem e os caminhos do mal. Aos poucos, ele vai crescendo com aqueles valores e ele mesmo vai saber decidir, quando já é jovenzinho, sem o contato com aquele superior que explicava tudo, ele já começa a entender, falar assim, claro que eu não posso brigar com meu amigo. Ele vai ser agredido, vai sofrer, vai se machucar. Por que eu vou agir dessa forma? Então, a partir desta inteligência, ele vai conseguir fazer melhor a sua escolha e aí ele vai ter desenvolvido o seu livre-arbítrio. Aumenta a sua responsabilidade e, a partir daí, as provas vão surgindo na fase adulta, cobrando tudo o que ele assimilou nas diversas existências e também o que ele assimilou nesta existência aqui. O avanço intelectual pode gerar o avanço moral, mas isso nem sempre acontece de forma imediata. E é assim que nós trazemos a primeira reflexão de hoje. Eu disse que os espíritos, eles vão utilizar as diversas existências para desenvolver-se em inteligência e moralidade. E que isso não vai acontecer ao mesmo tempo. Em algumas existências você vai se desenvolver mais em inteligência, em outras você vai se desenvolver mais em moralidade. Pois então, nesta vida aqui, você já parou para pensar? Será que você está utilizando esta existência? Está se desenvolvendo mais em inteligência ou em moralidade? Vou dar aqui meu exemplo pessoal. Eu sei e tenho absoluta certeza que para mim é mais fácil trabalhar com o lado moral. Eu tenho consciência plena do que é justiça, do que é caridade, do que é bondade, delicadeza. Mas quando se trata dos estudos, eu preciso gastar um tempo enorme estudando, lendo, relendo para assimilar determinadas questões. Então eu sei que nesta existência o meu lado moral está mais apurado. Portanto, para desenvolver a minha parte intelectual, eu estou me esforçando muito mais. É disso que a gente está falando. Para você é mais fácil
entregar-se moralmente. Você percebe que tem muitos bons sentimentos, nobres sentimentos que você entrega tranquilamente, ou você tem mais instrução, você tem mais intelectualidade, e você conversa sobre diversos assuntos científicos, você conversa sobre os assuntos de todas as partes, como astrologia, como tudo que pode existir, e você transcorre em diálogos completos, longos, sem o menor problema. Nós precisamos observar qual é a nossa defasagem, qual é a nossa limitação, para que possamos nos desenvolver muito mais naquilo que para nós é carência. Vamos então passar aqui, porque Kardec diz que a meta de todos os espíritos é alcançar o progresso completo. E nós vamos alcançar esse progresso completo, como eu mencionei, vamos nos tornar espíritos perfeitos. Isso acontecerá pouco a pouco, em decorrência de cada encarnação e através destes mundos pelos quais nós vamos adentrando progressivamente. Se o sentido moral não estiver completamente desenvolvido, o espírito pode usar a sua inteligência para o mal, porque moral e intelectualidade não se equilibram ao mesmo tempo, isso surge com o tempo. Então ele pode ser muito desenvolvido intelectualmente, mas já que a parte moral não foi desenvolvida, ele vai utilizar tudo isso para o mal. Na questão 751, Kardec reforça isso que a gente está falando. Ele vai dizer que o desenvolvimento intelectual não pressupõe o bem. Espíritos superiores em inteligência podem ser maus. Ele viveu muito sem se melhorar, ele apenas tem o saber. E assim, a gente também vai lembrar de um espírito que em tempos antigos aqui da nossa humanidade, mas não tão longínquo assim, ele tinha muito conhecimento, muito saber e tinha cada vez mais fome de saber, mas ele comprometeu muitas e muitas vidas. Vocês devem estar se recordando de Hitler. Era muito inteligente, tinha muita sabedoria, fome de saber, desenvolvendo inúmeras experiências com pessoas vivas, com vivos. Destruiu os seres humanos. Então, era desenvolvido apenas intelectualmente. É preciso para nós desenvolver a instrução, mas também desenvolver o amor. E é com isso que a gente tem que ficar cada vez mais atento. No livro Estudando o Evangelho, Martins Peralva afirma para nós que a cultura desenvolve-se através das inúmeras existências e diz que gênios como Sócrates, como Leonardo da Vinci, tiveram a mesma origem de todos os outros homens. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Nenhum espírito passou por favoritismo, nenhum espírito teve privilégios diante da lei, nem mesmo Jesus. Todos criados simples e ignorantes. Todos passaram por inúmeras experiências e pelos diferentes mundos até que possam adquirir a perfeição. A humanidade deve atingir a perfeição, adquirindo aprendizado neste e em outros mundos do universo. A cultura, ela pode ser uma desgraça sem o amor e sem a humildade, porque conduz ao narcisismo intelectual. Vocês já se depararam com algumas pessoas por aí que elas sabem que sabem, têm realmente muitos conhecimentos de diversas coisas e de diversas ciências, mas quando elas falam, elas demonstram naturalmente uma certa arrogância.
uma certa prepotência, uma certa vaidade e orgulho que passam da conta. É disso aqui que a gente está falando, um narcisismo intelectual. E acredita também que só ele sabe e a pessoa com quem ele está dialogando é completamente ignorante, não está sabendo de nada do que ele está falando. Então ainda existem muitas pessoas assim, e é nesta hora que nós falamos, meu Deus, como que ele pode ser desse jeito? Não está enxergando nada, só percebe a si mesmo. A gente vai falar aqui que o homem deve preparar-se evangelicamente com conhecimento, aprendendo como convém saber. Nunca se encontrará alguém espiando por muito ter amado, mas nós encontraremos espiando por muito ter aprendido e utilizando inadequadamente todo o seu conhecimento. Aprendendo evangelicamente, aprendendo com o evangelho do amado Mestre Jesus. Jesus é o mestre dos mestres. Nós precisamos de instrução. Instrução, inclusive, acadêmica, e é por isso que nós precisamos mandar as crianças para a escola. Elas precisam ter acesso às diversas ciências, aos diversos conhecimentos, mas da mesma forma que nós mandamos as crianças para a escola, elas precisam ser encaminhadas à evangelização, da mesma forma que nós. Todos precisam ter acesso ao Evangelho do Mestre, porque se na escola nós aprendemos o português, a matemática, a história e geografia, com Jesus nós vamos aprender a perdoar, a amar e a distribuir paz e esperança. É só com Jesus que nós conseguimos realmente nos tornarmos pessoas muito melhores. É com o Evangelho do Mestre que nós conseguimos ter a consciência de como devemos aprender e a socializar. O homem evangelizado, ele tem a sabedoria que não incha, porque ele sabe que nada possui de seu. Tudo o que nos é ofertado vem através de Deus, através do poder divino. E é através deste conhecimento que nós temos humildade diante uns dos outros. Inteligência e cultura são dons que nós absorvemos em milênios. Nós temos esforço para adquirir estes conhecimentos. Hoje, esta pessoa que fala com tranquilidade sobre todo o seu saber, em existências passadas, se esforçou para adquirir estes conhecimentos. Ninguém nasceu sabendo. Nós somos criados simples e ignorantes. As reencarnações são novas existências reparadoras de aprimoramento. Com atos positivos no bem, nós neutralizamos os efeitos do mal nos desvios da inteligência e da cultura não evangelizada. Então, por mais que nós tenhamos o saber, mais importante para nós é colocar em prática estes atos positivos no bem. E muitas vezes nós sabemos tudo das ciências, mas para distribuirmos estes atos positivos no bem, nós precisamos simplesmente olhar nos olhos do nosso irmão e abrirmos o nosso coração. Vamos trabalhar com o livro Fonte Viva, onde Emmanuel diz para nós um trechinho da primeira epístola aos Coríntios. E Paulo diz, não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito traz o gene da divindade. Deus está em nós, dentro de nós. Mas para que a luz divina se destaque, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem. Nós vamos imaginar que muitas vezes nós passamos por provações que são tão difíceis. E aí, naquele momento, você pensa, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Será que eu cometi algum ato leviano na existência passada e agora eu estou na colheita, eu estou aqui nesse momento de resgate? Por que eu estou passando por isso, Pai? Não estou entendendo. Mas no dia de hoje, se a gente olhar para trás daquela situação difícil que a gente vivenciou, nós não aprendemos alguma coisa com aquilo? Alguma coisa muito importante que a gente nunca mais vai esquecer. Então, assim, nós trazemos mais uma reflexão. Lembrem-se desta prova difícil que você vivenciou. Esta prova que você está se
refletindo, que você está se lembrando, trouxe para você muito conhecimento. Coisa que você nunca mais vai esquecer. Isso faz parte do seu patrimônio espiritual. Você volta agora para o mundo espiritual com posse desta informação que ninguém vai te tirar. Isso é conhecimento adquirido. Então, muitas vezes, esta situação aqui dos processos educativos da vida vem de encontro às nossas necessidades evolutivas e a gente aqui, do nosso ponto de vista, não consegue perceber isso. Então, graças a Deus que nós temos estas oportunidades de aprendizado. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Educa e transforma irracionalidade em humanidade e esta em angelitude. Educa e conseguirá edificar o paraíso na terra. O Senhor habita em nós, mas nós devemos aperfeiçoar as nossas vidas a fim de manifestá-lo. Para fechar, vamos utilizar o livro Palavras de Vida Eterna, ainda Emmanuel. Ele traz um trechinho da segunda carta aos Coríntios e Paulo diz: estamos orando a Deus para que não faça mal algum, para que faça o bem. Se você não pode curar as chagas da sociedade, você pode ser honesto e apoiar os outros com a força moral do bom exemplo. Se você não pode socorrer todos os enfermos, você pode atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho. Mostra que o amor não desapareceu da humanidade. Se você não pode sanar as dificuldades da sua família, você pode ajudar um parente menos feliz. Coopera na tranquilidade do lar. Não se afaste da cultura do bem. O Senhor não solicita nada que seja impossível para nós. Podemos melhorar de vida, dignificando-a em nós e ao redor de nós. E assim nós trazemos a reflexão final. Com tudo que nós já assimilamos, com todo o conhecimento que nós temos, intelectualidade que vive em nós, o que é que nós estamos fazendo no bem? O que é que nós fizemos este ano? A gente está em dezembro, já é o finalzinho do ano. O que foi que nós fizemos para trabalharmos com esta distribuição do bem que existe dentro de nós? Já que Deus habita em nós, já que a luz divina está em cada um de nós, o que foi que eu fiz para propagar esta luz? Jesus nos pediu: sois a luz do mundo. Nós precisamos distribuir esta luz. E como foi que nós fizemos isso? Nós ajudamos um parente menos feliz? Nós ajudamos um amigo ou um vizinho apenas com a força moral do nosso exemplo? Nós distribuímos palavras de consolo, sorrisos amistosos, um abraço que fortaleceu alguém? Nós distribuímos os alimentos da cesta básica e as roupas que aqueceram nossos irmãos? O que é que nós estamos fazendo dentro da nossa casa, com os nossos familiares? Eu espero que tudo que nós fizemos este ano seja multiplicado no ano de 2026, que tenhamos a consciência de que nós já nos desenvolvemos e nós podemos fazer muito mais, muitas glórias, muitas bênçãos na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, que não nos cansemos de distribuir as luzes que existem dentro de nós, favorecendo o mundo, que seja um mundo iluminado no ano de 2026. Eu agradeço imensamente para que possamos finalizar o trabalho e façamos uma prece. Amado Senhor, nós agradecemos tudo que vivemos até aqui, todas as provas que nos renderam frutos de conhecimento e aprendizado. Pai, que possamos ter discernimento, clareza mental, para utilizarmos todos os recursos que foram assimilados para distribuirmos o bem, as sementes de paz, amor e esperança, exemplo do Mestre Jesus, que possamos propagar
cada vez mais aquilo que o Mestre nos ensinou. Eu agradeço ao amigo Erasmo por mais este trabalho de instrução e desejo que todos tenham um final de ano abençoado, cheio da paz de Jesus e um ano novo com bênçãos, paz e muitas alegrias. Graças a Deus e a Jesus. Paz e luz a todos.